Receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor. Receba a nossa confissão, Senhor, de quem acredita em Ti, espera em Ti e sabe que o Senhor é bom para responder, para atuar, para salvar, para nos renovar durante as esperas, as lutas, as batalhas. Nós confiamos em Ti, Senhor. Então receba a nossa adoração e continue conosco, em Teu nome. Amém e amém. Graça e paz, bom dia, meus irmãos. Ainda em pé, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. O inverno, graças a Deus, está chegando, meus irmãos. Eu sei que nem todos gostam, mas eu estou muito feliz. Só não oro por neve, porque não tenho fé suficiente que isso aconteceria aqui em São Paulo. Mas um friozinho já está fazendo muito bem. Atos capítulo 1, verso 3 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Oremos uma vez mais. Continue conosco, Senhor. E agora, dá-nos a atenção devida. Abra as nossas mentes, Senhor. Ajude-nos a entender, a reter a Tua palavra e a viver a Tua palavra. Da mesma forma, Senhor, abençoe as nossas crianças. Cada professor que nesta hora fala e prega e ensina boas notícias para os nossos pequeninos. E que todas as nossas crianças, Senhor, se tornem discípulos do Senhor Jesus. E que todos, Senhor, sejamos marcados pela Tua presença neste domingo, nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Pentecostes é o nome dado para a festa da semana, celebrado logo após a Páscoa, se estendendo por 7 semanas, pela contagem de 49 dias, conforme instituído no Pentateuco. Essa festa era a segunda festa principal que o povo de Israel deveria peregrinar, sair de onde quer que estivesse morando e fazer o ato de peregrinar, caminhar, ir até Jerusalém, celebrar cada uma dessas ocasiões. O significado agrícola dessa festa era agradecer pelas primeiras colheitas, celebrar a provisão de Deus, ao mesmo tempo que deixava o povo ali exercitar a sua caridade, o seu carinho, o seu amor, deixando um pouco da colheita para o estrangeiro, deixando um pouco da colheita para o necessitado. Eles contavam os dias, contavam as 7 semanas, nutriam a expectativa, obedeciam à lei, celebravam o Deus provedor. E essa festa, se há algo que parece ser o componente principal de Deus para o homem, é inserir no ser humano método para agradecer. Pois com este método, com esta lembrança, dia após dia, 49 dias agradecendo, o ser humano pode então crescer na sua atitude de ação de graças. Nós sabemos disso, não é tão fácil agradecer, nós somos mais facilitados pelos nossos desejos e a nossa vontade de pedir. Mas nessa festa o povo tinha ali então a oportunidade de agradecer e agradecer de novo. Nós sabemos que os pedidos superam as ações de graça. Portanto, 7 semanas, 49 dias, manifestação de gratidão pelas colheitas. E eu quero só, diante disso, estender essa pergunta. Como que nós agradecemos hoje por nossas colheitas? Fora ali a oração do faminto, né, na hora da refeição. Senhor Jesus, obrigado, amém. Como que nós celebramos o que Deus fez? Como que nós celebramos? Perceba, celebrar não é só dizer, eu sou grato por tudo. Não, celebrar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fará. E essa é uma pergunta central que Deus então trabalhou e trabalha até hoje com o povo de Israel, fazendo-os pensar que é Deus o provedor.
Então, é um estilo de vida nasce nessa espiritualidade que celebra a gratidão, que avança no ato de agradecer. E essa festa estava acontecendo exatamente ao mesmo tempo, enquanto Jesus aparecia para os seus discípulos, para os seus seguidores, após a sua ressurreição. Em cada encontro, Jesus ensinava um pouco mais, Jesus restaurava pessoas, Jesus dava novos conhecimentos, mostravam para eles que eles então teriam ali a convicção para falar para todos que Jesus realmente havia ressuscitado. Jesus marcava aqueles discípulos com força, com fé, com experiência, para que eles pudessem então, em algum momento depois do avanço da história, enfrentarem as aflições, enfrentarem as perseguições, enfrentar a espada, enfrentar as arenas. Se há algo que não conseguiram tirar da igreja primitiva, foi a verdade de que Jesus ressuscitou. Pedro poderia ter negado no último momento e ficar livre da sua crucificação. Paulo poderia negar no último segundo e ficar livre de ser decapitado, mas nenhum deles teve coragem de dizer isso não é verdade, porque era a verdade da vida deles. Portanto, morreram pela verdade que viram, pela verdade que viveram, pela experiência que tiveram com Cristo ressurreto. Aquelas impressões então marcaram. E tendo Lucas escrito o seu evangelho, ele embarca então na missão de escrever também sobre esta estação, sobre a transição entre a morte e a ressurreição, o derramar do Espírito e o nascimento da igreja. Portanto, Lucas escreve o seu evangelho, Lucas escreve o livro de Atos. Lucas não foi um discípulo de Jesus. Lucas foi alguém muito bem educado na cultura greco-romana. Ele foi um médico, ele foi um companheiro fiel do apóstolo Paulo. Mesmo quando Paulo estava na prisão e Paulo dá a lista de quem o deixou, Lucas está como aquele que não o deixa. Incrível que Deus coloca um médico para ficar perto do apóstolo, um apóstolo que sofria, como vocês sabem, tortura, espancamento, naufrágio, prisão. E lá estava esse médico fiel com ele. E Lucas nos informa que houve um possível patrocinador para os seus escritos. O seu nome era Teófilo. Por incrível que pareça, Teófilo significa amigo de Deus. Esse amigo de Deus, pronto ali para patrocinar Lucas, é o contato principal do evangelista. Para que ele sim escrevesse, para que ele sim fizesse uma investigação histórica. E o resultado dessa investigação histórica, o Evangelho de Lucas que você tem em suas mãos, pudesse ser não só um apaziguador para o patrocinador Teófilo, mas que fosse também um relato para toda a comunidade que ouvia falar de Cristo e que precisavam de algo para ler. Algo para entender a cronologia dos eventos. Por isso que quando você quer então aprender sobre cronologia, a vida de Cristo, é Lucas o evangelho que você deve ler. E aí nós temos então nesse evangelho a primeira declaração desse processo de investigação. Ele diz assim: eu mesmo investiguei tudo, cuidadosamente, desde o começo, em referência à vida, claro, ao ministério de Cristo. E decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que, olha a finalidade, tenhas a certeza das coisas que te foram ensinados. Quando nós lemos então esse termo, excelentíssimo Teófilo, nós entendemos que possivelmente o uso deste tratamento associa a Teófilo a um alto status na sociedade romana. Esse termo era usado para pessoas que ainda não eram senadores, em outras palavras, uma classe abaixo do Senado. Então era alguém realmente de grande prestígio. Teófilo então deve ter sido encontrado pelas boas notícias, ele começa a entender, Lucas mencionou isso, as coisas que te foram ensinadas, e aí ele pega o seu dinheiro para usar em favor de que esse escrito fosse então investigado, escrito, redigido, publicado e distribuído para as pessoas. Quando então chegamos no livro de Atos, Lucas começa da mesma forma. Ele vai e menciona e lembra do seu patrocinador, dizendo em meu livro anterior, o Evangelho, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, as boas notícias do Evangelho. E aí começa a nossa história.
até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, pois ele partiria, mas os discípulos continuariam com a missão, escreveu Lucas: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se, Jesus deu muitas provas de que estava vivo, Jesus apareceu por um período, e é graças a Lucas que temos essa ideia exata de quantos dias, apareceu por 40 dias, é dessa narrativa que nós entendemos que então que no 40º dia, já que ele apareceu 40, é quando ocorre a ascensão, é quando Jesus sobe aos céus. E os discípulos então se lembram de instruções que foram dadas anteriormente. E aí uma dessas instruções que tem a ver com esse momento, aconteceu enquanto eles comiam. E enquanto eles comiam, Jesus deixou a ordem: não saiam de Jerusalém. Esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água e dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Primeiro, é bom lembrar que Deus manifestou a Abraão, convidou a Abraão, o patriarca, para ser Deus dele, para criar um povo, que esse povo teria uma terra. Deus cumpriu as suas promessas, o povo de Israel então surge da fé desse convite, desse casal que não podia ter filhos e que Deus intervém e que eles têm Isaac, começa ali então a formar um povo de maneira tímida, um filho único. Mas passado alguns milênios, essa história, esse convite, essa vocação de fé, se resulta naquilo que aconteceu em 14 de maio de 48, 71 anos atrás, quando o Estado de Israel foi declarado e declarou a sua independência. Deus se revelou a muitos homens no Antigo Testamento, Deus vocacionou outros através do seu Espírito, ele chamava um aqui, chamava outro lá, outro acolá, derramava do seu poder e esses tinham uma missão. Até que vem Jesus e manifesta o poder de Deus, morre na cruz, milagres, ensinos, faz um seu bando ali, dá instruções e promete: olha, eu vou ter que retornar ao Pai, porque se eu não for, o Espírito não pode vir. E um ponto interessante para você entender é: por que o Espírito e não outro homem? Por que não viria outro homem para continuar esse processo, outro verbo encarnado? Porque o homem é limitado. Porque há um limite para o contato humano, entre um humano com outro humano. Eu não tenho dúvida, e você deve pensar nisso, que muitas pessoas devem ter talvez tentado chegar perto de Jesus, mas se você estivesse no dia da multiplicação dos pães com algumas milhares de pessoas na tua frente, não é tão fácil você encontrar ele. Mas agora o Espírito que viria, seria um Espírito que toca em tudo e em todos. É um ar em movimento. É um ar que ninguém limita, que ninguém fala, ele só pode atuar aqui. Não, ele viaja, ele transcende, ele faz o que ele quer. Ele é Espírito, ele é vento, mas ele é santo, ele é essência de Deus. E a resposta então, desta invocação de Jesus, eu vou e o Pai envia, é o que João, guarde isso, João o Batista. É importante você guardar isso. Chamou de o batismo no Espírito Santo. Então, primeira preliminar é que batismo com o Espírito Santo não é invenção do movimento pentecostal. Batismo com o Espírito Santo são as palavras de João na Bíblia, que aqui são mencionadas, que você vai ler lá em Marcos, você vai ler lá em Mateus. Em Mateus 3,11, e vai estar a narrativa plena, né? Eu os batizo com água, João falando dele, eu os batizo para arrependimento, eu os chamo para entrar no Rio Jordão e assumir as suas culpas, algo totalmente racional, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu não posso nem, eu não sou digno de tirar as suas sandálias, e este batizará com o Espírito Santo, este batizará com fogo. Então a primeira reserva que tem que cair da nossa mente é essa associação equivocada de batismo com o Espírito Santo com o movimento pentecostal ou neopentecostal, porque não é isso que a Bíblia diz.
Esse termo, então, é fruto da voz de João Batista no seu entendimento de que ele tinha uma missão com água, racional, mas que teria alguém que viria com a missão sobrenatural, e aqui não é água e sim fogo. E aí vem então a pergunta que não pode calar: o que é o batismo com o Espírito Santo? Responda para quem está do seu lado, vai lá, divirta-se. O que é o batismo com o Espírito Santo? Vamos lá, mostre a sua tradição agora religiosa, protestante, reformada. Vamos lá, o que é o batismo com o Espírito Santo? Vai. Responda, não guarde conhecimento só para você. Você que nos assiste pela internet, responda no seu coração, o que é o batismo com o Espírito Santo? Um tema maravilhoso. Estou tão feliz de te ver, Wilson. Só não te dou um beijo porque eu estou pregando. Recebam minha ovelha de Londres, meus irmãos, que aqui me alegra. Vamos lá. Batismo com o Espírito Santo. Se eu fosse você, eu anotaria. É uma experiência íntima, individual. Quando nós somos tocados pelo Espírito de Deus e sentimos a sua presença sobrenatural em nós. É uma experiência minha. E ela tem que ser minha. Ela não pode ser a apropriação da sua experiência. Ela não é uma clonagem. Ela é como a minha impressão digital. Sou eu e Deus, nós temos, e Deus quis fazer daquele jeito comigo. Essa presença na história se deu através de várias manifestações. Como, por exemplo, sentir o vento, ouvir o som do vento, sentir o calor, ter visão, sentir o interior erupcionar-se em emoções, línguas. Essa experiência também permite o indivíduo sentir o seu coração aquecido, o seu interior aquecido. É o choro gostoso e inexplicável. Sensação de gozo, de alegria indescritível. Também, na história, manifestado como arrependimento profundo. Quando o ser humano enxerga a besteira que fez. E não porque ele é bonzinho. Porque ele tem um certo caráter, mas porque vem uma convicção, que ele fala, errei, eu preciso me livrar desse erro. É muito além do, não, eu assumo a minha culpa, o que eu faço eu assumo, eu sou homem. Muito além. Ele é um amor também inexplicável por almas perdidas. Ele gera no interior frases como lemos na história: Senhor, ou dá-me almas ou me mate. Senhor, ou use-me para o louvor da tua glória para alguma função, ou eu não quero viver. Ou Senhor, eu não posso continuar na minha vida sabendo que existem pessoas ainda sacrificando crianças a ídolos, como era a fala de Oswald Smith. Eu tenho um negócio que não dá mais, eu não consigo mais parar quieto, esse negócio mexe comigo. Arrependimento, profundo amor, sensações, experiências. John Wesley, o avivalista inglês, foi para a América evangelizar índios. Eu pergunto, tem que ter muita coragem para sair da tua casa e evangelizar índios, povos primitivos. Até hoje. Converso com o nosso missionário Brito, e ele vai te falar quantas pessoas que falam para ele todo cheio de ousadia que quer visitar a aldeia, chega na aldeia para passar um mês, passa meia hora e fala, já está bom, já dei meu recado, já li o salmo, deixa eu ir embora. John Wesley vai para a América evangelizar índios. E quando ele chega diante da situação, ele entra numa angústia que ele fala, eu vim aqui para converter índios, sendo que eu sou aquele que precisa de conversão. Diante do drama, ele começa a sentir aonde ele estava.
Até que voltando para a Inglaterra, entrando num drama emocional muito grande, espiritual, de falar, eu falo muito, mas não é real em mim. Eu sei o poder de Deus, eu entendo a teoria do poder de Deus. Ele já era um ministro anglicano, e ele em 24 de maio de 1738, ele relatou no seu diário a seguinte descrição: à noite eu fui sem ter vontade, olha que legal, a uma reunião na rua Aldersgate, onde lá alguém lia o prefácio de Lutero à Epístola de Romanos. Não era nem o texto ainda, era o comentário da epístola. Cerca de 8:45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus realiza no coração, perceba, mudança que Deus realiza, estamos falando de teoria. Eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo. Bom, mas você não era um pregador antes, meu? Você não tinha ido pregar para índio? Eu senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. Eu comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que, de uma maneira especial, me haviam perseguido e insultado. O Espírito deu para ele um amor maior do que a revolta, o desejo de revanche contra os seus inimigos. E ele conclui no seu diário: então eu testifiquei diante de todos que pela primeira vez eu senti isso no meu coração. Anteriormente, eu era vencido pelas tentações. John Wesley termina dizendo: agora eu era o conquistador. Aleluia. De maneira singular, a Wesley aconteceu essa experiência, e ele chama, a sensação dele foi um aquecimento de dentro para fora, do interior, que ele relata como o coração, é claro, gente, que não era o coração dele que estava pegando fogo, mas ele sentiu esse calor dentro, e o resultado foi literalmente o amor, a convicção, a certeza do que ele faz. Não era simplesmente uma atitude racional, mas uma atitude de dentro para fora. Consequência disso é que esse foi um dos homens que mais viajaram o mundo, mais viajou o planeta, pregando o Evangelho de Cristo e o coração aquecido. De uma maneira similar, agora trazendo para a terra Brasília, aconteceu uma experiência dessa com o pastor emérito dessa igreja, Igreja Batista em Perdizes. Na sua autobiografia, o pastor Enéas Tonini escreve o seguinte: eu sempre criei no batismo do Espírito Santo como a corrente tradicional. A pessoa se converte e já recebeu. Mas a realidade bíblica e experimental é outra, escreveu o pastor. É a experiência distinta do novo nascimento ou regeneração, em ter o Espírito e estar cheio dele. Ele começa a dizer o seguinte, então: eu tenho o Espírito como agente que quebranta o meu coração. E ele é o agente disso. Mas há uma diferença em ter esse agente e ser cheio, transbordante desse agente. Ele continua: escute, eu primeiro fui quebrantado no meu coração em 1934, comecei a pregar o Evangelho, fui ordenado ao Ministério da Palavra em 1941, ocupei cargos de responsabilidade na denominação, servi os batistas em vários setores, nunca soube, entretanto, o que vinha a ser quebrantamento. Isso aqui já tem que colocar todos nós numa categoria de que talvez nós também, como pastor, nunca tenha vivido um quebrantamento. Ainda está na teoria que nos aproxima, mas que é uma teoria fria. Em julho de 1958, o Colégio Batista Brasileiro de São Paulo, do qual fui diretor, hospedou um congresso. Pela manhã, 2 servos dirigiram os trabalhos, doutora Rosalie e José Rego do Nascimento. Depois de ouvi-los, alguns dias, no penúltimo dia, na segunda-feira, eu bem me lembro, enquanto o pastor pregava, o meu coração foi quebrantado. O cara servia os batistas, fazia tudo, conhecido e não era quebrantado. Olha que coisa chocante. Meu coração foi esmagado, meu coração foi esmiciado, eu comecei a chorar sem querer. Eu fui à cidade para tratar de um negócio, no veículo que me conduzia, eu chorava sem poder conter as lágrimas. Desse dia em diante,
batizado, seminarista, ordenado. Dentre Deus em outras bases, tive outras relações com Deus, tudo mudou em minha vida. Foi-se o meu orgulho, foi-se a minha vaidade. Coisinhas que antes não achava serem pecados, agora me eram insuportáveis. É quando o cara para e fala, deixa eu sim espiritualizar a minha vida, pois eu sou um servo de Deus espiritual, eu tenho que ver a partir da ótica espiritual a minha vida. E não a espiritualidade como um componente dominical ou para a hora da desgraça. Porque nessa hora a gente se torna espiritual bem fácil. Minha conversão foi real. Nasci de novo, nasci do Espírito, logo me senti chamado ao ministério, fiz curso, bacharel em teologia no Seminário do Rio, mas somente em 16 de agosto de 1958, percebe, em 41 foi ordenado pastor, mas em 58 fui batizado no Espírito Santo. E a experiência foi assim. Eu não acreditava em avivamento, eu não acreditava em avivalistas, eu combati sem dó e sem piedade estes homens. Tenho nos meus arquivos, olha a confissão do pecado, muitos trabalhos escritos contra a obra profunda do Espírito Santo. Tem que ter coragem para dizer isso. Eu tenho um desses arquivos. Nunca me ocupara em estudar na Bíblia o palpitante assunto, batismo no Espírito Santo. Não sabia o que era e nenhum interesse eu tinha de saber. Como já foi dito, Deus tinha trabalhado no meu coração de alguma maneira. Começou um quebrantamento, o meu endurecimento e o meu ego obstinado. Até que no dia 16 de agosto de 1958, num sábado, eu era pastor da Igreja Batista de Perdizes. E eu era diretor do Colégio Batista de São Paulo. Eu levantei-me às 5 da manhã, entrei no meu escritório na casa pastoral. Conhece? Orei cerca de 1h30. E o céu parecia de bronze. Deus estava em profundo silêncio. Ele faz uma pausa, toma um café e volta para a batalha da oração. Mais 2 horas de luta, como Jacó no vale de Jaboque. Nenhuma resposta do céu. Não é duro quando Deus não responde, gente? É duro quando o céu está em silêncio. Eu apoiei a cabeça nas mãos, quase em desespero, por Deus não me responder em oração. Nessa aflição eu ouvi a voz de Deus tão perfeita como de um qualquer mortal, que me dizia em um tom profundamente imperativo: entrega. Ao ouvir eu não tive dúvida, era a voz do Senhor, e eu respondi: entregar o quê, Senhor? E Deus me disse: a biblioteca. Eu tinha aproximadamente 4.000 livros. Em outras palavras, você leu, é um expert de teoria, mas a sua fé é fundada em teoria e não em experiência. Me entrega a biblioteca, por favor. E eu disse: eu entrego. E Deus me pediu o segundo ídolo, a direção do Colégio Batista. Será que era o meu local, o meu pedestal, a minha postura? Sim, sou o diretor. Será? Não sei. Deus pediu para ele. E ele disse: eu entrego, Senhor. E Deus foi ao meu terceiro ídolo. Isso aqui é para você tremer na cadeira. Entregue o pastorado da Igreja Batista de Perdizes. E eu respondi: entrego, Senhor. Então Deus continuou: entregue a sua família. E eu relutei um pouco, mas disse: entrego tudo. E ao entregar o último ídolo, veio sobre mim um poder tal como nunca experimentar em minha vida, um gozo profundo no meu coração, uma paz maravilhosa. Banhei com lágrimas a minha mesa de estudos, a Bíblia passou a ser um livro novo para mim, orei com liberdade fora do comum, tive consciência muito sensível do meu pecado, senti profundo amor pelos meus irmãos e pelas almas perdidas. Isto é batismo no Espírito. Oh, Senhor. O que não é o batismo? O que não é o batismo? O batismo não é a aceitação racional desprovida da experiência com o sobrenatural.
Esse racional é o nas águas. Quando eu dou o curso, começamos um curso hoje, eu estou lutando, brigando para a pessoa entender. Entenda o que a Bíblia diz, é uma decisão, é uma confissão. Ninguém está com uma arma na sua cabeça para você confessar Jesus. É se você quiser, mas a minha missão vai ser te informar. Você precisa entender o que é isso. É o João Batista no Rio Jordão dizendo, vem aqui e assuma publicamente os seus erros. Vem aqui e assume o que você fez. Totalmente racional. Mas não é o batismo no fogo. Já o batismo com o Espírito é um enchimento interior que transborda dos céus para o indivíduo. E o batismo nas águas é uma ação do indivíduo para os céus. Alguém vai dizer, mas não é o Espírito que toca para o cara se batizar nas águas? Sim! Mas ele é só o agente que nos sensibiliza para nos tornarmos recipientes, não cheios, não plenos. Jesus então instruiu os seus discípulos, não saiam de Jerusalém, melhor seminário da terra, 3 anos com o mestre, viram tudo que nós não vimos, viram Cristo vencer a morte, viram Lázaro ressuscitar, viram tudo, eram tocados pelos gestos de amor do Senhor. E Cristo olha para eles e diz assim, a formação está interessante, mas ainda não é o suficiente. Vocês realmente viram coisas fantásticas, mas vocês precisam de poder. Esperem pela promessa, essa é a promessa que eu falei, João batizou com água, eu com o Espírito. E depois que vem o Espírito, então nós, assim como eles, nós somos convencidos, nós somos pacificados, nós somos cheios de amor, nós somos cheios de temor, nós somos empossados de desejo de conhecer mais e prosseguir nessa experiência que transcende a nossa frieza, que transcende o bem me quer, mal me quer, estou bem, não estou bem, estou up, estou down, não. Um paralelo para você encarnar esse conhecimento é a diferença entre amor de amigo e amor-paixão entre homem e mulher. Para quem foi o primeiro amigo antes disso, sabe exatamente que isso de repente explode. E você fala, meu, não dá mais para viver sem ela. A Cecília me mandou um bilhetinho, quando a gente se conheceu. Se entre pedras pode nascer uma flor, entre uma grande amizade pode nascer o amor. E quando nasce, chega a instância dela dizer, eu queria te pôr uma coleira e amarrar no poste para você não sair mais da frente da minha casa. Chega a esse ponto, a necessidade do amor. É a mesma história, é a mesma história. Eu posso ter então ali já instalado em mim a conexão com esse Espírito, mas quando eu sou cheio dele, a vida não é mais a mesma. Eu te desafio a questionar a sua experiência de vindas e afastamentos, ou fulano que deixou, cicrano que deixou, e você vai constatar algo, anote, você vai constatar que essa pessoa não era uma pessoa cheia do Espírito. Porque quando o Espírito nos enche, você não vai para nenhum lugar do mundo, você faz burrices como Pedro, mas você fala, Senhor, para onde eu vou, meu? Para onde eu vou? E mal sabia ele que iria ainda negar o mesmo, mas ele já tinha constatado, para onde eu vou? Só o Senhor tem. E Jesus, Pedro, isso aí é do Espírito, você foi o Pai que te revelou, você não entende esse negócio não. Mas ele teve que ainda viver, ele teve que ainda negar, ele teve que ainda perder o status daquele que nunca largaria o mestre. E Jesus não falou para ele, mas como você é um cabra bom, você está livre do dia de Pentecostes, vai, fica em casa. Não, todos vocês vão precisar do Espírito. Por que nós então, irmãos, achamos que somos diferentes? E compartilhamos essa informação, como diz, para um movimento chamado pentecostal, e tiramos a Bíblia dessa verdade. Quem foi encontrado pelo Espírito não tem outro caminho,
mesmo quando é difícil. E o Espírito, como fogo, nos anima, nos dá adrenalina. É supernatural mesmo, é além, é sobrenatural. É algo além que não dá para explicar, mas você fala, está aqui dentro de mim. É o que te faz chorar, ser renovado, sentir. E não o Deus lá do domingo da igreja, que eu vou lá com a minha cara dominical, olá, bom dia, paz do Senhor a todos. E tá, vão para casa e volta para casa sem a sensação de que algo aconteceu. E eu estou dizendo isso para te ajudar como termômetro. Os discípulos obedeceram ao Senhor, permaneceram em Jerusalém, contaram ainda mais 10 dias, permaneceram ainda mais 10 dias, os 10 dias finais, ali no primeiro desespero. Agora o mestre foi embora mesmo, agora ele já subiu aos céus, e eles viviam pela primeira vez a ausência de Jesus, sem o elemento surpresa do, será que Jesus aparece daqui a pouco de novo para falar mais um pouquinho com a gente? Eles tiveram que conciliar as suas agendas para se reunirem todos juntos. Eles tiveram que perseverar em oração coletiva. E perseverar em oração coletiva, você sabe que não é tão fácil. Se nós formos extremamente sinceros, você vai agora testar aqui comigo. Por exemplo, uma coisa bem prática, no nosso momento de oração, eu não tenho dúvida que enquanto o pastor está orando, alguns estão dormindo, outros estão vagueando pelo mundo, outros estão pensando no que vão fazer amanhã, outros estão orando. Porque é assim, a nossa mente vai e volta, vai e volta. Então Jesus deixa, vocês vão aprender a orar juntos, porque é um aprendizado, um exercício, e que só aprende fazendo. Eles aguardaram, controlaram as suas ansiedades, esperaram pela promessa. E diante disso, eu quero então fazer uma pergunta para vocês que eu fiz para os meus alunos do Instituto Perdizes nessa semana. E para eles eu pedi algo e também vou pedir para vocês, como método. Para vocês escreverem no papel. Não precisa ser agora, mas tenha isso em mente como o método. E eu queria muito, muito, que você escrevesse para você, não é para ninguém. Já que o batismo é bíblico, já que o dono da fogueira é o Santo Senhor, já que não é fruto do movimento pentecostal, eu quero te perguntar como é que foi o seu batismo no Espírito Santo. Escreva. Eu quero te encorajar a sair daqui hoje com essa batata quente na mão e que essa batata esquenta muito. Essa vai ser minha oração. Então, se a tua orelha estiver aquecendo, não é voodoo, é bênção. Como é que foi? Como é que foi? Quero que você se lembre, tente lembrar como é que foi o momento que eu falo. Esse dia foi o primeiro dia que eu falei. É o Deus além da escola dominical, o Deus além do culto. Esse dia eu senti, e a minha experiência foi, descreva. Foi assim, assim, assado. E depois disso eu senti outro dia, senti outro. E eu quero que você vá funilando essa resposta até hoje. Até hoje. Para que você observe qual é a tua relação com Deus. Ela continua no campo racional do só eu creio, eu atendo, eu recebi e ok? Ou ela continua a aquecer meu coração e me mover para ir além? Eu senti o vento, eu senti o calor, eu falei em línguas. Eu tive amor, eu tive senso de pecado, eu tive vontade de mudar, eu tive amor pelos perdidos. O que aconteceu comigo? Qual que é a minha história espiritual? E eu confesso para vocês que esse é o meu maior clamor pelos meus filhos, esse é o meu maior clamor para a juventude de hoje. Que eles sejam marcados por experiências individuais com Deus. E não esteja na igreja porque tem um clube legal lá de gente, que tem música, que tem comida no final e tal. Porque isso não vai sustentá-los no dia das dificuldades. Por fim, eu também quero te encorajar nesse Pentecoste dizendo: o Espírito Santo não veio para um único encontro, o Espírito Santo veio para ficar e nos dar muitos encontros com o Senhor. O
O Espírito Santo está pronto para nos tocar, nos renovar, nos fortalecer, nos dar novas dimensões. Se você quiser. Se você não quiser, se você está frio, se está feliz com a sua frieza, viva a sua frieza. Mas saiba que tem um poder de Deus disponível para adrenalizar a sua vida, para você continuar a dar mais frutos e não viver dos frutos do passado, para você enfrentar o dia mal com uma outra disposição, para você ter Cristo brilhando no seu rosto e não a santa depressão do ó dias, ó céus, ó raios sempre. O Espírito Santo está disponível. Busque-o e você encontrará. E Ele vai fazer profundas mudanças na sua vida, no seu ânimo, na sua fé, no seu jeito de encarar as aflições. Agora é com você. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, nós queremos entregar tudo em Tuas mãos. Tudo o que somos, tudo o que já vivemos, tudo o que já sentimos, tudo o que já experimentamos, tudo o que queremos controlar, tudo o que não podemos controlar, nós queremos entregar tudo em Tuas mãos. E dizer nesta manhã, sim, Senhor, batiza-nos uma vez mais, hoje, amanhã e depois, batiza-nos, encha-nos com Teu Espírito. Faz-nos entender, Senhor, que tem tanto mais em Ti e que não dá para colocar Deus na caixinha limitada da nossa compreensão. Mas que Ele está pronto para nos dar mais do poder para enfrentar a vida, mais do poder para continuar a missão, mais do poder para sermos agentes de cura neste mundo, Senhor. Oh Deus, instale hoje em nós essa semente, esse desejo que possa transformar as nossas relações contigo, de fria para quente, de 100% racional para a vida de fé, preferindo a Tua palavra do que a gente entende, daquilo que a gente entende ou acha entender. Senhor, dê-nos coragem para cada um de nós a iniciarmos ainda nesse finalzinho de Pentecostes uma busca ainda maior do Teu poder, para que sejamos visitados por Ele. Para que a gente não caia, Senhor, na vida da fé, que é uma vida onde tudo 1 mais 1 é 2, porque isso não é fé, Senhor, isso é certeza, isso é matemática. Mas que possamos ver com os Teus olhos, sentir como o Senhor sente, amar como o Senhor ama, contribuir na edificação da igreja através dos dons do Espírito, vivendo a verdade da poesia que cantamos na nossa vida, em nome de Jesus. E que no momento que cada irmão aqui, Senhor, irmã, estiver lá escrevendo, respondendo a essa indagação, a essa pergunta de encorajamento, de como é que foi, como tem sido o seu enchimento do Espírito, que o Teu Espírito ajude a cada um de nós para olharmos, constatarmos e desejarmos mais, porque o Senhor é infinito em poder, para nos dar um batismo por dia, aleluia, e encher-nos do Teu poder. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir a Ele, nosso Deus. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Sejamos batizados, busquemos
Pode se assentar, meus irmãos. Glória.